As máquinas foram inventadas com o propósito de poupar o tempo do trabalho humano. Uma delas era a máquina a vapor, que foi construída na Inglaterra durante o século XVIII. Graças a essas máquinas, a produção de mercadorias ficou maior e os lucros também cresceram. Vários empresários então começaram a investir nas indústrias. Com tanto avanço, as fábricas começaram a se espalhar pela Inglaterra, trazendo várias mudanças. Esse período é chamado pelos historiadores de Revolução Industrial, e ela começou na Inglaterra. A burguesia inglesa era muito rica e durante muitos anos continuou ampliando seus negócios de várias maneiras, como financiando ataques piratas, traficando escravos, emprestando dinheiro a juros, pagando baixos salários aos artesãos que trabalhavam nas manufaturas. Venceram guerras comerciando, impondo tratado a países mais fracos. Os ingleses davam muita importância ao comércio. Quanto mais havia comércio, maior era a concorrência. Quando se existe comércio, existe concorrência e para acabar com ela era preciso baixar os preços. Logo, a burguesia inglesa começou a aperfeiçoar as máquinas e a investir nas indústrias. Vários camponeses foram trabalhar nas fábricas e formaram uma nova classe social, que é o proletário. O desenvolvimento industrial arruinou os artesãos, pois os produtos eram confeccionados com mais rapidez nas fábricas. A valorização da ciência, a liberdade individual e a crença no progresso incentivaram o homem a inventar as máquinas. O governo inglês dava muita importância à educação e aos estudos científicos, e isso também favoreceu as descobertas tecnológicas. Graças à Marinha Inglesa, que era a maior do mundo e estava em todos os continentes, a Inglaterra podia vender seus produtos em quase todos os lugares do planeta. No século XIX, a Revolução Industrial chegou até a França e, com o desenvolvimento das ferrovias, cresceu ainda mais. Em 1850, chegou até a Alemanha e só no final do século XIX, na Itália e na Rússia. Já nos Estados Unidos da América, o desenvolvimento industrial só se deu na segunda metade do século XIX. No Japão, só nas últimas décadas do século XIX, quando o Estado se ligou à burguesia, o governo emprestava dinheiro para os empresários que quisessem ampliar seus negócios, além de montar e vender indústria para as famílias ricas. É que a industrialização começou a crescer. O Estado japonês esforçava-se ao máximo para incentivar o desenvolvimento capitalista e industrial. Adam Smith, pensador escocês, escreveu em 1776 o livro A Riqueza das Nações. Nessa obra, que é considerada a obra fundadora da ciência econômica, Smith afirma que o individualismo é bom para toda a sociedade. Para ele, o Estado deveria interferir o mínimo possível na economia. Adam também considerava que as atividades que envolvem o trabalho humano são importantes e que a indústria amplia a divisão do trabalho, aumentando a produtividade. Ou seja, cada um deve se especializar em uma só tarefa para que o trabalho renda mais. A Revolução Industrial trouxe riqueza para os burgueses, porém, os trabalhadores viviam na miséria. Muitas mulheres e crianças faziam o trabalho pesado e ganhavam muito pouco. A jornada de trabalho variava de 14 a 16 horas diárias para as mulheres e de 10 a 12 horas por dia para as crianças. Então, os burgueses se reuniam em grande festa para comemorar os lucros e os trabalhadores chegaram à conclusão que deveria começar a luta pelos seus direitos. O chamado ludismo foi uma das primeiras formas de luta dos trabalhadores. O movimento ludista era formado por grupos de trabalhadores que invadiam as fábricas e quebravam as máquinas. Os ludistas conseguiram algumas vitórias, como, por exemplo, alguns patrões não reduziam os salários com medo de uma rebelião. Além do ludismo, surgiram outras organizações operárias, além dos sindicatos e das greves. Em 1830, formou-se na Inglaterra o movimento cartista. Os cartistas redigiram um documento chamado Carta do Povo e o enviaram ao parlamento inglês.
A principal reivindicação era o direito do voto para todos os homens, mas somente em 1867 esse direito foi conquistado. Thomas Malthus foi um economista inglês que afirmava que o crescimento da população era culpa dos pobres, que tinham muitos filhos e não tinham como alimentá-los. Para ele, as catástrofes naturais e as causadas pelos homens tinham o papel de reduzir a população, equilibrando, assim, a quantidade de pessoas e a de comida. Além disso, Malthus criticava a distribuição de renda. O seu raciocínio era muito simples. Os responsáveis pelo desenvolvimento cultural eram os ricos e cobrar impostos deles para ajudar os pobres era errado. Afinal de contas, era a classe rica que patrocinava a cultura. O parlamento inglês adotou, em 1834, uma lei que abolia qualquer tipo de ajuda do governo aos pobres. A desculpa usada foi que, ajudando os pobres, a preguiça seria estimulada. O desamparo serviria como um estímulo para que eles procurassem emprego. A vida nas cidades se tornou mais importante que a vida no campo, e isso trouxe muitas consequências. Nas cidades, os habitantes e trabalhadores moravam em condições precárias e conviviam diariamente com a falta de higiene, isso sem contar com o constante medo do desemprego e da miséria. Por outro lado, a Revolução Industrial estimulou os pesquisadores, engenheiros e inventores a aperfeiçoar a indústria. E isso fez com que surgissem novas tecnologias, locomotivas a vapor, barcos a vapor, telégrafo e a fotografia.